Sim, não deve? Mamãe. Não tá, mamãe. Vai ser uma mesa. Ah, mamãe? Vai, eu botei? Graças a Deus. Aí eu. Boa noite a todos. Vamos dar início à 20ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo. Pedir para a vereadora Gleice fazer leitura de uma passagem da Bíblia. Boa noite a todos. Livro de Salmos, Salmo 25, versículo 4 e 5. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Esta é a palavra do Senhor. Pedir para o secretário fazer leitura da ata da 19ª sessão ordinária. Boa noite a todos. Aos 21 dias do mês de agosto de 2017, na sede da Câmara Municipal de Cachoeira, Estado do Paraná, na Avenida Brasil 264, às 20 horas, reuniram-se os senhores vereadores para a 19ª sessão ordinária sob a presidência do vereador Edmar Lima e tendo como primeiro secretário o vereador Reginaldo Stuck. E na presença dos seguintes vereadores: Gleice Aparecida Lopes, Marcos Bertani Lima, Davi Pereira, Paulo Roberto Costa, Fernando Carlos Coimbra e Cenival da Silva, sendo constatada a ausência do vereador Silvio Vieira Santana. Havendo quórum, o presidente deu início à presente sessão, comunicando a todos que a sessão não está sendo transmitida ao vivo, mas a mesma está sendo gravada e disponibilizada no site da Câmara. Após fez-se uma leitura da ata da 18ª sessão ordinária, que foi aprovada de forma unânime. Também foi feita a leitura da ata da 6ª sessão extraordinária, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, no pequeno expediente, foi feita a leitura do convite da Junta Militar, leitura do projeto de lei número 03 de 2017, do Executivo, que altera o artigo 54 da Lei Municipal número 119 de 2011, que trata sobre o plano de cargos, investimentos e carreira de servidores públicos e de outras providências. Leitura do parecer jurídico sobre o projeto e leitura do parecer de Justiça e Redação. Em seguida, os vereadores fizeram suas análises e seus comentários sobre o projeto de lei, destacando a importância dos funcionários terem mais tempo para analisar sua transferência no regime estatutário. No grande expediente, o presidente, com a palavra, comunica aos vereadores que o processo de licitação para a realização do leilão já está em fase de finalização. Sobre os orçamentos, o conserto da pá carregadeira, o primeiro orçamento é do valor de R$30 mil, mais que já estão recebendo orçamento com valor menor, e logo será realizado o reparo. O vereador Cenival disse que, segundo informações da Sicredi, até sexta-feira eles mandariam proposta para a prefeitura sobre o recebimento da folha de pagamento passar a ser pago pelo Banco Sicredi. O vereador também informa que assim que a pá carregadeira estiver pronta, os trabalhos com ela serão iniciados. A vereadora Gleice diz que os produtores rurais a têm procurado para falar da má qualidade das estradas rurais. Então, ela pede uma maior atenção da prefeita com relação a esse assunto. Com a palavra, o vereador Marcos diz que está ouvindo falar em desvio de função de funcionários
e que a prefeita deve tomar mais cuidado com essa questão. O vereador também questiona sobre o fato da Sanepar abrir buracos nas ruas do município e somente o tampa com terra. Então ele acredita que o contrato deve ser mais bem analisado para solicitar que a Sanepar faça o reparo do asfalto. Ainda com a palavra, o vereador Marcos cobra mais empenho na questão do asfalto do Conjunto Confiança e também sobre a limpeza da cidade, pedindo para que o caminhão tanque lave as ruas que tem ficado com muito barro devido às chuvas e abulido. Também aproveita para falar da finalização das obras da creche nova que estão paradas. E por fim pede para que seja verificado o porquê os agricultores não estão conseguindo usar os poços artesianos. Já o vereador Reginaldo diz que não tem licitação para a troca de óleo e de pneus dos veículos da prefeitura e ficou sabendo que estão trocando os pneus de um veículo para o outro. Também diz que estão falando mal sobre a limpeza da cidade e que espera que isso possa melhorar. O vereador Davi diz que poderiam abrir uma frente de trabalho para dar serviço para quem precisa e para fazer a limpeza da cidade. O vereador diz que poderia ser desmanchada a escada que liga o conjunto Vista Alegre ao Vista Alegre 2 para fazer uma rampa para ter melhor acesso de bicicletas e motos. O vereador Fernando diz indignados porque tem cidadão que manda mais que a prefeita e que passou da hora de ser feito esse leilão das sucatas e que no dia 13 de maio protocolou o requerimento pedindo esclarecimentos sobre esses assuntos e que até agora não foi atendido. E ele deseja essa resposta oficial. Diz também que a prefeita fica gastando com mimos de Páscoa e dia dos pais, mas que o que realmente precisa ela não faz. Ele comenta também que já foi questionado sobre quem é realmente o prefeito da cidade, porque segundo soube que o marido da prefeita rasgou um requerimento autorizado pela própria prefeita e diz que isso não pode acontecer. O vereador Paulo comenta que soube que alguns funcionários estão recebendo boa noite, cartas sobre horas que tem que receber. O presidente explica que na verdade é carta do Ministério Público. O vereador Fernando também fala que as cartas são questionamento judicial pelo Ministério Público. Continuando, o vereador Paulo fala que continua chovendo dentro do ginásio de esportes e pede para que o caso seja solucionado o mais rápido possível. Também pergunta ao vereador Reginaldo sobre a infestação de ratos nos barracões e que não pode ser feita a mesma coisa que faz com o problema da dengue. O vereador Reginaldo diz que a competência de vigilância sanitária do município, que é feita pelo veterinário contratado. Por fim, o presidente comenta sobre o estudo que deve ser feito sobre a revisão do regimento interno da Câmara e fala sobre a formação da comissão para realizar esse assunto. Com a palavra, a advogada da Câmara explica sobre o trâmite de formação dessa comissão especial de estudo e sobre o objetivo do mesmo. Na ordem do dia, foi colocado em primeira votação o projeto de lei 03 de 2017, que foi aprovado de forma unânime. Não havendo mais nada a se tratar, o presidente deu por encerrada a sessão. Eu, Reginaldo Stuck, primeiro secretário Lavreia, presidente de ato, que foi lida e aprovada, e vai assinada por mim, pelo presidente e demais vereadores. Sala das sessões, aos 21 dias do mês de agosto de 2017. Então vamos para a votação da ata da 19ª sessão ordinária. Vereador Paulo, vereador Fernando, aprovado, vereador Davi, aprovado, vereador Reginaldo, Aprovado. vereador Marcos, aprovado, vereador Gleice, Aprovado. vereador Silvio. aprovado. Então aprovado por unanimidade a ata da 19ª sessão ordinária. Então temos aqui um ofício da secretária de Educação, Maria Luísa Naldi, em relação à Semana da Pátria. Vou pedir para o secretário fazer a leitura também. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Rancho Alegre. Rancho Alegre, 23 de agosto de 2017. Ofício 101, 2017.
Com os nossos cumprimentos, através do presente, vem convidar o senhor presidente e demais vereadores desta Casa Augusta, Casa de Leis, para participarem da programação do hasteamento da bandeira referente à data de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, para a fixação pública em local visível ao conhecimento de todos. Contamos com a participação de todos. Sem mais para o momento, agradeço antecipadamente Maria Elisa Naldi Franco, é a secretária municipal de Educação, Cultura e Esporte. Programação: hasteamento da bandeira, Dia da Independência do Brasil. Horário: às 8 horas, local Praça da Igreja Matriz. No dia 1º/9, na sexta-feira, a participação será das escolas e demais entidades em geral e projeto Boas Novas. No dia 2 de setembro, no sábado, o Departamento de Esportes, responsáveis é o Carlos Eduardo e a terceira idade. No dia 3/9, no domingo, começa um pouco mais cedo, às 7h45. É a Igreja Católica responsável, é o Padre Enéas. Dia 4/9, na segunda-feira, continua o horário das 8 horas. Colégio Estadual Paulino Pacífico Corsário, responsável é a Sônia Coimbra, a diretora da escola. Dia 5/9 de 2017, terça-feira, responsável é a Sinira Dionice, a escola Arthur Serafim Marques e o projeto Vivendo e Aprendendo. Dia 6/9, na quarta-feira, CEMEI, Maria Emília, responsável Rosilene e Márcia. Dia 7/9 de 2017, na quinta-feira, encerramento, todos as escolas e demais entidades em geral. Essa é a programação da Semana da Pátria, né? Estão todos convidados a participarem aí durante a semana, começando sexta-feira. Só para constar, enquanto ele termina de assinar, né, sexta-feira o rapaz veio, pegou o equipamento aí de gravação das câmeras, levou para ver se a gente consegue, até semana que vem, conseguir arrumar isso aí para voltar a fazer transmissões ao vivo. Agora que eu entendi aqui. Então temos o ofício aqui da prefeita, né, sobre a carregadeira. Os pedidos dos vereadores da Fernando, Paulo e Davi, foi isso? Silvio? Os quatro. Ofício número 183 de 2017. Senhor Presidente, em atenção ao vosso ofício número 052 de 2017, referente à proposição deliberada por esta Câmara de Vereadores, requerendo informações sobre a placa carregadeira, informamos que foram solicitados orçamentos para o processo licitatório. Informamos ainda que o município tem atendido todas as demandas para possibilitar o escoamento da safra e, quando necessário, a utilização da placa carregadeira à retroescavadeira. Supriu necessidade. Destacamos que, devido à estiagem prolongada de 80 dias, não foi recomendado o início do cascareamento,
que deverá ter início logo após a colheita do milho e que temos à disposição aproximadamente 500 caminhões de pedras retiradas. Na oportunidade, reiteramos o protesto de distinguida consideração e apreço. Atenciosamente, Darlene Prata Moreira, prefeito. Então, isso aqui é a resposta, né, do ofício que eu comentei com ela. Ela enviou a resposta. Temos aqui também um ofício do coordenador da Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária do município de Rancho Alegre, informada diante dos fatos e reclamações realizadas pelo vereador Marcos Bertani Lima, de que alguns barracões do município encontraram-se com alta infestação de roedores e insetos, podendo transmitir doenças à população e gerar transtornos. Tendo conhecimento da denúncia, o coordenador da Visa tomar providências do fato citado. A Vigilância Sanitária do município está de prontidão em atender qualquer cidadão de bem e solucionar os problemas que lhe cabem. Edgar Henrique Leite é o coordenador da Vigilância Sanitária. Então, isso aqui também é a respeito da cobrança do vereador a respeito do rato, de infestação de ratos, que eu também conversei com a prefeita também. Ela disse que ia passar para a vigilância e para o pessoal pessoal de endemismo para cobrar junto com a DEM, né, nas visitas, cobrar também o controle de ratos, não só dos barracões, mas na cidade toda também. Temos aqui também um outro ofício. Pedir para o secretário fazer a leitura também. A Sua Excelência, o senhor Edmar Lima, presidente da Câmara Municipal de Rancho Alegre. Excelentíssima Senhora, o assunto é crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Notificamos a Vossa Excelência o crédito parcial de recursos financeiros, parcela 001, sob bloqueio em 18 de 8 de 2017, no valor de R$ 122.925, na conta vinculada ao contrato de repasse número 830-332/2016, firmado com o município de Rancho Alegre, Paraná, assinado em 23 de maio de 2016, no âmbito do programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas urbanas no município de Rancho Alegre. Solicitamos retornarem com a confirmação do recebimento dessa mensagem. Respeitosamente, Messias Anacleto Rosa Júnior. É um ofício aqui que, na verdade, eu também não sei exatamente de quem que é essa verba liberada, mas eu vou verificar e depois eu passo para vocês também. É da Caixa, veio da Caixa, então não diz. Vou verificar também, não estou entendendo. Porque semana passada eles falaram que estava liberado para a estação do RECAP. Agora chegou isso aí, não sei, eu tenho que verificar. Então pedi para o secretário fazer a leitura, né? Recebemos aqui também do Tribunal de Contas, a prestação de conta de 2015. Vou pedir para ele ler está na gaveta dos vereadores, né? Está na gaveta aí. Então eu pedi para ler a súmula e o acordo. Processo número 257, 502 de 2016, assunto de prestação de contas do prefeito municipal, município de Rancho Alegre, o interessado Edson Domiciano Correia e o relator conselheiro Nestor Batista.
Prestação de contas do município de Rancho Alegre, exercício 2015, instrução da COFIN pela regularidade com ressalva e multa da prestação de contas, parecer corroborativo, emissão de parecer prévio no sentido de indicar a regularidade das contas com ressalva e multa. O acordo. Os membros da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do voto do vereador conselheiro Nestor Batista, por unanimidade em: primeiro, emitir parecer prévio recomendado o julgamento pela regularidade com ressalva das contas do município de Rancho Alegre relativos ao exercício 2015, de responsabilidade do senhor Edson Domiciano Correia, CPF 308 938 109, dígito 59, prefeito no período de 1 de 2015 a 31 de 12 de 2015, nos termos do artigo 16, segundo da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, em razão da entrega dos dados do mês 13, encerramento do exercício do sistema CIAM com atraso de 123 dias. Segundo, aplicar ao senhor Edson Domiciano Correia, prefeito no período 1 de 2015 a 31 de 2015, a multa prevista no artigo 87, terceiro, da Lei Complementar Estadual 103 de 2005, no importe de 30 UPFs, Unidade Padrão Fiscal do Paraná, uma vez caracterizado o descumprimento do Tribunal de Contas 106 de 2015. Terceiro, determinar, após o trânsito em julgado, a remessa dos autos ao gabinete da presidência para as providências contíguas do parágrafo 6º do artigo 217-A do Regimento Interno. Em seguida, a coordenadoria das execuções para providências necessárias e, na sequência, a diretoria de protocolo para encerramento e equipamento, nos termos do artigo 168, inciso 7 do Regimento Interno. Votaram nos termos acima os conselheiros Nestor Batista, Fernando Augusto Melo Guimarães e Fábio de Souza Camargo. Presente a Procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Valéria Borba, Sala das Sessões 27 de junho de 2017, sessão número 22. Nestor Batista é o presidente. Então, a prestação de contas do prefeito Edson de 2015 vai ficar nessa casa aqui em apreciação por 60 dias e após os 60 dias é feita a votação. Aí é encaminhado para as comissões. E se algum vereador quiser consultar a prestação de conta na íntegra, tem aqui o número do processo, receberam aí, o site, acesso, tudo certinho para a gente ver direto no site do Tribunal de Contas. Então ela veio aprovada com ressalvas e multa. Então é isso, doutor. Fica a apreciação por 60 dias. Consulta pouco. Obrigatoriamente por 60 dias, disponível para toda a população e para os vereadores. Após esses 60 dias, então, a Comissão de Finanças que vai dar o parecer que vai passar pela Câmara. Então, esse parecer prévio do Tribunal de Contas, ele não é definitivo. Quem tem essa decisão final e definitiva é a Câmara, através do plenário, né? Então, a Câmara tem a competência de manter o parecer ou derrubar. É claro que, se for o contrário, tem que ser justificado, né? Mas tem todo esse procedimento, então, e o processo está disponível no site na íntegra para qualquer pessoa da população e para os vereadores, mas também tem um material aqui disponível na minha pasta aqui para consulta e para tirar as dúvidas também. Né? Presidente, por que de 2015 o senhor poderia responder? Não. O Tribunal de Contas ele não tem dado uma sequência, às vezes, assim, porque às vezes tem recurso no meio, sabe? E acaba demorando. Então, eu tenho a relação de todos que a gente já aprovou aqui na Câmara, sabe? Não, só falta Tem do prefeito outro. Edson.
pela Câmara passada. Mas o mesmo vai falar, às vezes tem um recurso, alguma questão, né? Mas não... Apenas uma Na pergunta. verdade, se for ver, eles têm 60 dias para julgar também as contas, né? E eles assim, não têm não cumprem também, né? Mas então não tem essa sequência nos exercícios financeiros, tá? Às vezes vem diferente. Então aí, né? Se alguém quiser consultar, está à disposição. Então temos hoje também a segunda votação do projeto de lei número 03/2017, a respeito do estatuto, que abre um prazo para fazer a mudança, né? Quem assim desejar, pedir para a secretária fazer a leitura da súmula e da justificativa novamente. Projeto de Lei 03 de 2017 altera o artigo 54 da Lei Municipal número 199 de 2011, que trata sobre o plano de cargos, vencimentos e carreira dos servidores públicos e das outras providências. Senhores edis, o presente projeto trata a alteração da Lei 199 de 2011 no tocante ao prazo. Justifica-se referido projeto porque a administração do município verificou a necessidade de instituição de regime estatutário mais abrangente no município, estabelecendo os critérios e condições para a transposição dos servidores contratados pelo regime seletista e que necessariamente tenha ingressado por concurso público, mais ainda observando a mais absoluta paridade entre o concurso realizado e o cargo a ser provido em decorrência da transposição, tendo presente o regramento constitucional e legal acerca da matéria e os princípios e regras incidentes, é de ser concluído que os requisitos para a transposição de regime devem obrigatoriamente ser objeto de lei local de iniciativa do Poder Executivo, a qual cabe a instituição do regime dos requisitos e critérios necessários para a sua efetivação. O artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal exige para a investidura em cargo ou emprego público a prévia realização do concurso público, salvo as nomeações para cargo em comissão ou então ascensão funcional dentro da carreira para o qual o servidor prestou concurso público. O enquadramento do servidor público em decorrência de transposição do regime seletista para o estatutário há de se realizar em um cargo com atribuições semelhantes àquelas referentes ao cargo anteriormente ocupado e para o qual foi aprovado em concurso público. Observados os princípios norteadores da administração pública, quais sejam legalidade, moralidade, eficiência, publicidade e impessoalidade, é de se concluir que a administração pública municipal de Rancho Alegre, através do projeto de lei em comento, pretende-se com o projeto a oportunizar a transposição pretendida dos servidores seletistas ativos concursados do município de Rancho Alegre, da administração direta, poder executivo para o regimento estatutário, além de dispor sobre a forma e observados os pressupostos do estatuto, com previsão de opção para o servidor. B. Que na eventual transformação de funções seletistas em cargo não pode ser estendida a quem não foi aprovado em concurso. Não pode haver equiparação de direitos, extinção dos contratos de trabalhos e baixa nas carteiras de trabalho, além da prescrição bienal dos direitos relativos aos contratos extintos. Letra C. O direito do servidor de opção e o respeito aos direitos adquiridos, súmula 678 do Superior Tribunal Federal, direito de contagem de tempo de serviço seletista para fins de benefícios. Letra D. Deve ser objeto de estrita observação a nova redação do artigo 69 do texto constitucional, que sujeita a criação de cargos, empregos e funções públicas
aos limites ali estabelecidos, atendidos aos seus incisos 1 e 2 e demais parágrafos e os dispositivos constantes da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000. Com essas considerações, submeto o anexo do projeto de lei à apreciação desse Poder Legislativo, esperando que a proposição conte com a discussão valorosa e eficiente dos nobres pares desta Casa, e mereça a mais ampla acolhida, convertendo-se em lei com urgência possível. Darlene do Prado Moreira, prefeito. Mas o projeto veio na reunião passada, diz respeito a uma abertura de prazo, né, de 1 do 9 a 1 do 11, para aqueles funcionários que não migraram para o estatuto, que ainda são sedentistas. Então isso aqui o funcionário ele não é obrigado a fazer a mudança, mas tem alguns funcionários que resolveram fazer, e então precisa abrir o prazo de novo. Foi aberto uma vez já em 2013, me parece. Em 2013 foi aberto o prazo. A maioria migrou e agora tem alguns funcionários que querem migrar, então precisa dessa abertura de novo desse prazo. Só lembrando que eles não são obrigados a mudar. É aberto o prazo, aquele que quiser mudar, é feita a mudança. Já teve a primeira votação, foi aprovada a primeira unidade. Então agora vamos para a segunda votação. Esperar o vereador Fernando voltar para a gente. Então vamos para. Achar que precisaria de comentar alguma coisa, podemos ir direto para a votação. Então vamos. Então vamos comentar, vereador Paulo? Não, só mediante a não obrigatoriedade, já mostra que o projeto tem uma boa... Uma seriedade. Se tivesse alguma obrigatoriedade, com certeza ia questionar. Vereador Fernando? Sem comentário. Vereador David? Não, também eu já estou do Paulinho, só que, no meu ver, que eu sou estatutário, prejuízo do funcionário. Por quê? Porque ele não é conflito garantido. Se eu fosse, tivesse com um dentista, eu receberia, como eu comentei, 90 mil reais. E com o nome do senhor era estatutário, recebi 2.500 reais. Então, para o funcionário é policial. Ele vou optar pelo. Agora eu não sei como é que funciona. É que aqui, pelo menos aqui, também acho que não tem fundo de garantia. Mas o plano de carreira para o estatutário aqui é melhor. Então, por isso que o pessoal agora, né, quem não migrou, a defasagem do CLT para o estatutário está aumentando cada vez mais. Então, você perde o fundo de garantia, mas você ganha o plano de carreira. De repente a pessoa está até precisando, desculpa. De repente a pessoa está até precisando desse fundo de garantia que a partir do momento que ele migrar, vai ficar escolhido para ele sacar. E a pessoa teria que fazer uma poupança, um plano de previdência privado para essa diferença. Porque como não vai ser descontado dentro do fundo garantido, já tem automaticamente no final. Isso aqui eu vou depositar todo mês, para futuramente. Vereador Reginaldo, vereador Marcos, vereador Silva. Então vamos para a segunda votação do projeto de lei número 013/2017. Vereador Paulo, vereador Fernando, Aprovado. vereador Davi, vereador Reginaldo, Aprovado. vereador Marcos, vereadora Grace, vereador Silvio. Aprovado. Então aprovada por unanimidade em segunda votação o projeto de lei 013/2017. Então vamos passar para o expediente dos vereadores. Antes para alguns recados, né? Esqueci minha lista em casa, mas vamos ver o que eu estou lendo aqui mais ou menos. A respeito do leilão, conversei com a prefeita, disse que essa semana o leiloeiro já está vindo para fazer o levantamento dos preços dos bens, o que é servir, o que ele deve, o que é sucata, o que não é. Então, que essa semana ele já está vindo aqui fazer esse levantamento.
A respeito da Feira do Trabalho, eu comentei com ela, né? Ela falou que o interesse dela também é grande em fazer a Feira do Trabalho, mas infelizmente, no caso normal, a Feira de Trabalho ela entra no índice. Então, no momento, não tem como. Para não entrar no índice, é só em caso de emergência. Igual teve no mandato passado, ano passado, se não me engano, né? Um caso de dengue, né? Um alagamento, alguma coisa assim. Aí você pode, uma emergência, aí você pode criar uma Feira de Trabalho e isso aí não vai entrar no índice. A pista de skate também diz que é interesse dela, mas né, no momento a prioridade é o asfalto no conjunto Confiança. Então a gente tem bastante coisa também que eu também queria fazer, mas no momento a prioridade é esse asfalto. E agora eu não me lembro mais. A Pacaíba já respondeu. Como está o andamento do senhor pode dizer algo para a gente sobre esse asfalto? Se existe algum. Então, a conversa que eu tive com ela é a seguinte, que o Conrado tem interesse em ajudar, diz que a prefeitura entra com uma manilha e ele faz o serviço da rede pluvial. Acho que o maquinário deve ser dele, alguma coisa assim. E, do jeito que está, não adianta você fazer o asfalto se você não corrigir aquela rede pluvial. Então, o que ela me disse foi isso, que o Conrado também tem interesse em colaborar. A primeira coisa é arrumar a rede pluvial e depois fazer a empresa do consórcio, o engenheiro veio, diz que as 3 ruas de cima, a maioria dá para corrigir. As outras não, as outras tem que ser feita mesmo. Diz que as ruas de cima eles vêm, fazem uma lavagem, é feita a correção, tapa buraco, tudo é feito, e depois é feito o recapo por cima. Então, mas as outras ruas não tem como. Na verdade nem tem mais asfalto lá, né? Só tem. Então não tem o que fazer, tem que ser feito de novo. Dá para aproveitar a base. E tem uma base, então você aproveita, mas tem que ser feito de novo asfalto em cima. O que foi passado foi isso. Então vamos para o expediente, vereador Silvio. Boa noite a todos. Boa noite, Dade, seu João, Deus. Sabe o que eu estou com medo? Eu estou com medo da hora que eles vão passar fazendo a pista lá, o caminhamento. Eles colocar o rojão e falar que são eles que estão fazendo. Puxa, como pode ser dessa forma? Nossa, que administração. Senhor presidente, é o seguinte, eu vi ontem, encontrei com o Wilson lá no Favor Santo, e ele estava contando uma história, contando o que está se passando com ele, e eu disse para ele que hoje eu ia falar aqui e a gente vai correr atrás disso. Ele tem uma palavra, trabalho honesto, digno, não só ele, como os outros clientes, ele paga a taxa para o caminhão da água vai lá. Aí esses dias ele passou por mim, se eu falei, eu vou resolver isso, você não deu tempo e tal. Bom, resumindo, então eu fui com ele, primeiro, ficou jogando o cara dele. Mano, o cara não é nada. Olhou para ele e falou, você é um vice que nós não podemos dar a operação. Cara mais ingênuo, maquiavélico, cara idiota na coisa da palavra. Isso não existe. Então quer dizer que a culpa da Santa Casa da mãe dele, do filho dele, e o seu irmão é vice. Isso não existe. Então ele tem que pagar o preço porque o irmão é vice. Eu falei, engraçado, né? Cara, ele é irmão do vice. Primeiramente eu falo porque eu sou amigo dele, mas não é pela amizade, eu falo porque ele é cidadão. Ele paga os impostos, ele não é menos que ninguém aqui nessa cidade, mas menos mesmo. Como que o cara coloca isso? Ainda mais ele que não é nada. Ele é apenas um marido da prefeita. Então eu queria, senhor presidente, o senhor vesse isso, ou se precisar de mim junto, que mande esse caminhão da água. Porque se não mandar, o pau vai ferver. Tá? Porque ele trabalha, ele é honesto e paga os seus impostos. Tá? Então, muito obrigado. Boa noite. Vereadora Grace, vereador Marcos, boa noite a todos. Parabéns, senhor, por ter colocado sobre essa questão do comerciante, porque é um negócio. O Wilson, ele já vem me pedindo também. Um dia eu liguei, falei com o Samuel, ele me falou também sobre a questão de pagar e tal. A gente conversou e não foi nada resolvido.
E também tem indignação aqui, senhor presidente, sobre essa questão. Eu acho que a gente tem que dar valor do povo de Rancho Alegre, senão daqui a pouco acaba todo mundo fechando e o município cada vez mais ficando pior. Segunda questão, senhor presidente, eu tive no caso hoje que houve umas reclamações. É o seguinte, queria até o senhor levasse até a prefeita. A secretária está lá no seu gabinete, secretária do CRAS. Chega 5, 6 pessoas esperar a secretária para conversar e é passado para a secretária da frente, né? Que atende e leva até a secretária do CRAS, que tem as pessoas ali, muitas vezes já com seus problemas, né? Eu acho que está ali porque tem alguma coisa a pedir ou reivindicar dos seus problemas do dia a dia. Simplesmente a secretária com 5, 6 pessoas esperando para conversar, não olha na cara de ninguém, sai, não fala nem boa tarde. Eu acho que o cidadão Rancho Alegre merece respeito, em primeiro lugar. Então passa, simplesmente não olha na cara de ninguém, não fala boa tarde, boa noite. Se é, e nem pergunta o que a pessoa precisa, ou tenta, sei lá, tem diretor no caso, então põe o diretor para ver o que as pessoas estão querendo ali, para tentar solucionar o problema mais para frente. Simplesmente deixa lá sentado lá e não fala nada, como se fosse a dona do caso, uma coisa que é do povo de Rancho Alegre. Então, me desculpa, eu tinha que falar hoje porque me procuraram. Eu acho que, primeiramente, a gente não é nada aqui, senhor presidente, tanto os novos partes sacados, os vereadores, um dia não vai estar aqui, como prefeito, como secretário. Então, primeiramente, ter respeito ao povo de Rancho Alegre. Segunda coisa, senhor presidente, terceira coisa, senhor presidente, quando sempre eu venho numa listrinha. Aquela rodoviária foi falado no palanque, senhor presidente. A rodoviária é complicado, o povo cobra, entendeu? Então, acho que ela deveria dar uma prioridade ali, pelo menos limpar, fazer alguma coisa, jogar uma tinta, tentar mudar a cara daquilo ali. Foi promessa de campanha da nossa prefeita. Eu falo nossa porque a gente estamos juntos no palanque, então, mas eu não posso deixar de falar, né? É inadmitível aquela rodoviária estar feita daquele jeito. Outra coisa, senhor presidente, é aquele barracão ali nosso, da garagem, que entra na cidade é aquela coisa horrível. E a prefeita falou conosco, quando a gente teve uma reunião com ela, que era uma das prioridades dela, reformar e tal. Então eu acho, se o senhor puder comentar com ela, pelo menos jogar uma tinta também, sei lá, né? Gente, faz patrimônio nosso, patrimônio do município, e está ali, né? Temos que cuidar mais. Outra coisa, senhor presidente, vieram atrás de mim umas meninas, né? Não posso dizer mulher porque moças, que na época tinha do Edson, né? Do ex-prefeito Edson, tinha um handball para as meninas, basquete, essas coisas. Até eu acho que era o Paulo, não sei se o vereador Paulo que dava, não sei, se eu não me engano, não sei quantas moças tinham lá, que hoje só tem esporte para moleque. Não tem, as mulheres não tem vez nesse rancho mais, eu acho, sei lá, alguma coisa assim. Então, eu pedi para o senhor dar uma analisada com a prefeita sobre essa questão do esporte para mulherada. E outra coisa que eu venho falar, que eu já falei, que eu fico indignado, aí depois a secretária fala, nossa, vocês estão falando da gente lá na Câmara. Não é que a gente está falando. Portal Transparência do hospital faz 6 ou 7 meses que está sem, a gente não consegue ter acesso. Aí as pessoas vêm perguntar, e daí, Marquinhos, tem dinheiro, não tem? Não estou falando que nossa saúde está ruim, não estou falando nada disso. Mas eu acho que o dinheiro que tem, como Vossa Excelência sabe, que foi passado para a gente, dá para a gente mexer bem nessa saúde de Rancho Alegre, dar uma melhorada boa, e não tem como a gente acessar nada. Então, eu gostaria que o senhor visse com a secretária ou com a prefeita do município, se tem como colocar esse portal de transparência para rodar, né? Frente de trabalho, obrigado, a gente comentou aqui, Vossa Excelência trazer para a gente. E as pedras, eu vou falar para o senhor, ela comentou nesse ofício, olha, eu nem dou risada, senhor presidente, porque quanto tempo que vir falando para a gente que vai arrumar essas estradas rurais até agora, nada. Senhor presidente, fica a minha indignação, eu acho que o povo de Rancho Alegre merece muito mais. E meu boa noite, obrigado a todos. Vereador Reginaldo. Boa noite a todos. É questão minha sempre
fala aqui a questão da limpeza aqui do município, né? Eu acho que para estar melhorando a limpeza da cidade não requer tanto dinheiro assim. Primeira semana de administração, né, para o Canaã, começar a fazer negócio militar, já pararam também. E todo mundo que vem falar, né, comenta com a gente sobre a cidade, a falta de limpeza, que poderia estar melhorando e dar um aspecto melhor para a cidade. A questão da medicação que eu fiz, ela não respondeu nenhuma, né, nenhuma que eu fiz. Eu pedi para ela a questão do plano de saúde do funcionário é complicada, pelo menos da gestante, né, que a saúde aqui sempre foi a menina dos olhos, então pelo menos a saúde da gestante, questão da gravidez dela, depois que ela tem um bebê de 4 para 6 meses, para estar estudando isso aí, para estar ajudando. Se o Ministério da Saúde pede 6 meses, o município 4, e isso aí vai ficar legal para o município, porque na região aqui, só no Cholegre que está tentando fazer isso aí, né? Pelo que eu saiba, nos lugares de 4 meses, mas eles conseguem passar esses 120 dias para 180 dias para a gestante. Tudo mais, só isso, realmente. Pedro Gabi? Eu queria fazer um breve comentário sobre o caminhão alfossa. Eu acho absurdo cobrar uma taxa para se limpar o caminhão alfossa. Absurdo. Isso é um direito público. Né? Então, eu não sabia, mas pedi para o Samuel, não fala para mim, não é assim não, tem que ir lá, cobrar uma taxa. Pelo amor de Deus, para a gente não faz falta, mas para muita gente faz falta esses 12 reais. Mas realmente não é verdade. Então, eu gostaria que... Eu queria que você fizesse uma consulta com ela, na vendaização dessa classe, se é possível. Né? Eu acho que não, já foi cobrado no Ministério Público, o que a gente conseguiu na época, até acho que vocês perguntaram, não era vereador, o Paulinho, a gente conseguiu um valor menor do que, né, normalmente era cobrado na região. Se for constitucional, tem que ser bom. É que, na verdade, o município não pode prestar um serviço particular. Então, por isso tem que ser cobrado. Só isso. Senhor presidente, desculpa, acrescentando, tem um item lá, no projeto que nós aprovamos, que quem não tem condições de pagar, se for aposentado ou algo assim, tem isento da taxa. Tem. Eu sou isento, sou aposentado. Não, mas eu acho que tem que ter um cadastro do Bolsa Família lá, coisa assim. Vereador Fernando? Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, doutora Tatiane. Boa noite aos que aqui se encontram presentes. Pegar um gancho com as palavras do Silvio primeiramente. Não tenho muito o que falar sobre o assunto, só lamentar também, Silvio, porque é um absurdo. Por mais que eu e o Wilson a gente tenha uma divergência política, eu todos os dias de manhã passo em frente ao lava-rápido dele, está ele, os sobrinhos e o filho trabalhando, ganhando pão de cada dia no serviço digno, honesto, e que é tão simples, senhor presidente, mandar um caminhão de água para os caras trabalharem, que não custa nada praticamente para o município. É lamentável ver uma situação dessa, senhor presidente. Eu me nego a acreditar que tem uma pessoa em Rancho Alegre do nível do marido da prefeita, senhor. Eu me nego a acreditar que tem uma pessoa do nível desse cara. Me nego mesmo. É irmão do vice-prefeito. Nós, vereadores, que somos fiscalizadores, que vimos e a gente acompanha a prefeitura levando direto lá, a gente nunca reclamou, porque sabe que está no dever e no direito legal dele. Daqui a pouco ele sai de lá, aí fica o filho do vice-prefeito. Não, mas você é filho do vice-prefeito, você é suplente de vereador, você é isso, você é aquilo, você é assado. Cada vez uma desculpa diferente. Por que coloca cargo comissionado que é parente do parente, que não podia e agora pode? Então, quando quer, você vê que eles dão um jeito? Quando quer, dá um jeito. Quando não quer, senhor presidente, aí é desculpa. Agora vamos ao ofício, né? Primeiro, eu não sou professor de português.
não sou também expert em redação, mas quem digitou esse ofício, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, depois o professor Davi vai olhar aqui, e às vezes eu estou errado também, né, já que eu não sou muito expert aqui, mas que, né, Davi, tá meio confuso o negócio aqui. E ademais, senhor presidente, a gente pede uma informação, Silvio, e aí eles respondem. Informamos que foram solicitados orçamentos para o processo licitatório, mas para quê? Eles estão abrindo o processo licitatório para quê? Para comprar peça. Eu sei que vocês falam, eu não sei a realidade, eu quero saber a realidade, tem que colocar no papel para eu saber como que eu vou cobrar. Se eu vou atrás de algum deputado, se eu vou arrumar outra forma de tentar ajudar, eu estou solicitando orçamento. Para quê? Para peça? Para óleo diesel? Eu não sei, para motorista, que só os que estão aqui não vão dar conta? Eu não sei o que eles estão querendo. Eu preciso saber, senhor presidente, fala para a prefeita, ter a gentileza de explicar mais minuciosamente para nós os nossos pedidos, por gentileza. E aí, eu me surpreendo aqui, Silvio. Não sei se Vossa Excelência também se surpreende. Eu me surpreendo. Eu não ando muito nas estradas rurais, Vossa Excelência pode falar muito mais do que eu. E ela informa ainda que o município tem atendido todas as demandas. Ou seja, todo mundo que precisa está com a pedra lá na sua propriedade. É isso que está acontecendo? Eu te pergunto. Então, além de tudo, fica mentindo para o vereador. A gente está fazendo aqui papel de bobo. Ela está achando que está falando com um monte de bobo, que vai ficar colocando as coisas no papel. Está tudo bem, está tudo belezinha, estamos atendendo todo mundo, está tudo certo, está tudo bonitinho. Ué, ó, não está nem precisando, hein, da pá carregadeira, viu? Porque a reta escavadeira supriu a necessidade que a administração iniciou. Supriu a necessidade do município, hein, senhor presidente? Será que os agricultores que são mentirosos? Entre eles e a prefeita, infelizmente, na verdade, eu vou ter que acreditar neles. Porque não é possível que todos continuem reclamando, todos continuem nos cobrando, e ela chega aqui e fala que está atendendo todas as demandas. E olha, não foi recomendado o início do cascalhamento, que deverá ter início. Olha que bonito. Não foi recomendado o início do cascalhamento, que deverá ter início logo após a colheita do milho e que temos à disposição aproximadamente 500 caminhões de pedras retiradas. Aí sim, avisa ela que acabou a colheita. Está na hora de começar, senhor presidente. Segunda. Está na hora de começar. Então, a gente fica, né, o vereador é um papel xarope de fazer mesmo, né, ô Silvio? A gente está levando numa boa, cobrando bem pacificamente. A gente vê aí as nossas cobranças, uma ou outra que aí a gente dá uma exaltada, mas realmente está faltando vontade da prefeita, está faltando vontade de fazer, correr atrás, ajudar o município de alguma forma e parar, senhor presidente. Parar com esses negocinhos de trazer copinho de Dia dos Pais para os vereadores para tirar uma fotinha e colocar em Facebook. Parar de querer ficar fazendo esse monte de coisa que não ajuda o progresso do município, senhor presidente. Eu moro aqui nessa cidade, eu nasci aqui, eu fui um dos poucos que nasceram aqui em Rancho Alegre. Eu nasci no hospital aqui de Rancho Alegre. Eu quero ver minha cidade bem. Eu saí daqui, estudei, me formei, voltei, estou trabalhando. Sou vereador, graças a Deus, gosto do que eu faço e eu tenho que ver minha cidade destruída e não ir, porque o prefeito ou a prefeita ele não tem uma atitude correta, não valoriza os empresários, não valoriza o comércio, não valoriza ninguém, não valoriza muito menos a fonte de renda do município, que é a agricultura, senhor presidente. Muito obrigado pela noite. Vereador Paulo. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, todos aqui presentes. Senhor presidente, o vereador Marcos, na reunião passada, nesse desvio de função, que a gente nota que está ocorrendo muito isso. A prefeitura está atolada em precatórios,
E aquela menor, esqueci a regressão. E vai vir mais, seu presidente. Vai vir mais. Abre-se concurso para serviços gerais, daqui a pouco está tudo em desvio de função. E vai vir mais. Os próximos vereadores do PQPL vai estar falando a mesma coisa que nós estamos falando hoje. Seguro não. Isso daí, sobre o comércio de Rancho Alegre, estava fazendo um levantamento, inclusive proprietário. José do Bar proprietário, Geraldo da Dodge proprietário, Dezão proprietário, Sicredi paga aluguel e a distribuidora de bebida paga aluguel, Mercado Walter proprietário. Quem paga aluguel aqui não toca o comércio local. Tamanho, a defasagem, acabou, o comércio está aniquilado aqui, juntamente com a cidade está aniquilado. Não tem um programa voltado, um crescimento de trabalho, uma coisa. Agora nós vemos aqui uma família honesta que filhos de Rancho Alegre pedindo água para trabalhar e tem que receber um intruso que não tem nada a ver, não foi votado, e conhecendo a índole e o caráter dele, você pode ter certeza que a perseguição vai ser maior agora, porque ele não presta, não vale nada. Pago para ele, pago em qualquer lugar, ele não presta, não vale nada. Pode ter certeza, a perseguição vai ser maior. Conheço a índole e o caráter dele. Enquanto você está bajulando ele, você é a melhor pessoa. Se você discordar dele, você está ferrado. Você não tem mais nada. Ele não vale nada. Ele só fala na frente dele em qualquer hora, qualquer dia. Então, sabendo do caráter dele, pode ter certeza. Ele vai dificultar quanto máximo. Se ele puder levar meio caminhão de água para dificultar a sua vida, ele não vai levar. Aí Deus é maior. Eu estou até agora, está lá mexendo os tanques. E sobre o esporte, Marcos, eu tenho certeza que eu vou conversar com o Carlos pessoalmente. O Carlos é um ótimo profissional, ele cuida muito bem da terceira idade, dos meninos. Eu vou dar ideia para ele fazer um treinamento com as meninas. Ele, talvez na correria do dia a dia dele, que é uma pessoa ocupada, atende aqui, atende a academia, ele não está atento a isso. Mas eu tenho certeza que eu vou conversar com ele, a índole e o caráter dele é diferente. O senhor me permite? Um minutinho só para entender. A índole do caráter dele já é diferente. Ele já é uma pessoa do bem. Ele vai ver de lado bom, ele vai dar uma montanha, vai dar uma sugestão, vai tentar fazer algo para o mundo. Eu vejo o pronunciamento, senhor presidente, minhas palavras, desculpas que eu decidi, mas apenas disse que eu penso, e na minha opinião ele é. Entendeu? Agora, a sua discussão. Nisso que o vereador falou, eu tive convite, e eu até acho justo de Vossa Excelência ir atrás dele e passar que você tem os nomes das pessoas, das meninas que treinavam o vereador. E foram elas que me procuraram. Porque na época você largou pelos seus motivos, né? E tem outro trabalho, mudou a rotina. Então eu peço aqui, peço para Vossa Excelência, se puder fazer isso pelas meninas, nomes e levar até o secretário de esporte aí, eu fico feliz. Obrigado, senhor presidente. Eu tinha falado no ano passado para a gente conversar a respeito, né, do regimento, mas eu acho importante, né, todos os vereadores estarem aqui. Eu acho que todos têm, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, vamos se expor aqui para depois não falar que. Mas vamos conversando, vamos vendo certos pontos, depois nós tiver um dia, tiver todo mundo aqui, na segunda-feira a gente consegue, tá todo mundo aqui, a gente. Vamos pedir então os novos vereadores estejam aqui, né? O só se levar hoje, segunda-feira esteja aqui pra gente estar discutindo, porque tá passando, né? Daí vai embora. Daqui a pouco faz mais um, né? Fica um aí, no 5 para 3. Então, aproveitar esse vereador esteja aqui, então, dar uma. Seja aqui segunda-feira. Senhor presidente, Vossa Excelência me concede a ordem? Diga.
Só para um complemento do que o vereador Reginaldo falou, eu e o vereador Marcos já pegamos aí um regimento interno que é o modelo padrão a ser seguido, com base até na sugestão da promotora de Santo Antônio da Platina. E aí a gente analisou essa questão, senhor presidente, e começamos a analisar os dois regimentos internos e vimos aí que são várias coisas que devem ser mudadas, né? Mas assim, as questões fundamentais mesmo são poucas, né? Então assim, nós não vamos ter tantas coisas assim para mudar. Então o que seria mais indicado aqui no momento? Que cada vereador, então, na segunda que vem, que estejam presentes, sob pena de ser discutido e ser formado em comissão de qualquer forma, porque já deu a oportunidade hoje e não estão todos aqui, né, com todo respeito, e com certeza o vereador Senival não é um vereador que falta, né, porque também seu motivo, e só para a gente tentar discutir, e cada um já trazer algumas sugestões, e trazendo as suas sugestões que acham pontuais no regimento. Como, por exemplo, vocês comentaram aí da diminuição do recesso, né, do tempo que cada vereador fala. Eu, particularmente, analisando o regimento, vejo que questão de tempo tem sim que mudar, mas não da forma que às vezes a gente havia conversado, por uma questão até constitucional. Também com relação ao recesso parlamentar, também entendo que tem que mudar, mas não como a gente tinha conversado inicialmente. Creio que a gente tem que seguir um pouco mais também o Senado Federal. Nós vamos sair dia 22 de dezembro, nós vamos voltar dia 15 de janeiro. Eu quero vir aqui discutir projetos, falar da cidade, não ficar, às vezes, só olhando na cara de você, né? Com todo respeito a todo mundo. Então, por exemplo, umas questões que eu já estudei, e a gente vai sentar e analisar, por isso que nós temos que formar uma comissão rápida, para que já comece a valer esse ano, tem sim que ser mudado. Tem sim que ter algumas diminuições de um lado e algumas e aumentar em outras questões de outros. E também melhorar aqui o trâmite na discussão e aprovação do projeto de lei, fazer aí um código de ética, essas questões que a doutora Tatiana tinha colocado, mas não vai ser aquela mudança substancial na minha visão, né? Então, por isso que cada um tem que trazer já, vamos começar a estudar e analisar o que cada um entende que deve ser necessário, para a gente estudar à luz do Congresso Nacional e com base também no nosso entendimento, até porque, afinal, a Câmara, logicamente, na votação vai ser soberana, né? Então, eu creio que, para a gente começar isso bem rapidinho mesmo, já semana que vem, eu creio que um projeto desse, um estudo desse, não se estende por muito mais de 6 meses, na minha visão, tá? Dependendo aí do nosso empenho em analisar esse projeto. Então, eu acho que nós não podemos passar de semana que vem, não, senhor presidente, para a gente dar uma pegada nisso aí, beleza? Então fica assim, semana que vem, né, a gente vai avisar todos já, porque vamos avisar o São também, que com ausência, com todos aqui, ou com ausência de algum, nós teremos, né, discutindo essa revisão. Então, sem mais, encerra aqui a 20ª sessão ordinária. Boa noite a todos, boa semana a todos. Eu quero que vocês se empenhem com a resolução do problema junto conosco, para nós resolver o problema de vocês. Então, vai estar sem água no dia. Isso é coisa que não é muito Vocês escolheram a comissão? Mas se der 10 minutos, você acaba com o bairro. Eu acho que é muito